Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 estágios do chamado. Você tem um chamado de Deus? Você tem uma chamada de Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Você quer ser uma pessoa usada ou usado nas mãos de Deus? Quer ser cheia do Espírito Santo? Quer ser cheio dos dons do Espírito Santo? Você quer que Deus te use poderosamente? Você quer contribuir para o Evangelho de Deus, sendo um instrumento, um vaso, uma mensageira, um profeta de Deus? Então, fica comigo. E você vai aprender que existe 5 estágios de um chamado de Deus. Se você foi chamado, se você foi chamada, você vai passar por esses 5 estágios ou por essas 5 etapas. Para tudo na vida, até mesmo na vida física aqui, se você entrar em uma empresa ou em qualquer situação, em qualquer tipo de ambiente, tem as suas etapas, não tem? Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim consequentemente. Você vai subindo de degrau em degrau, você vai passando por etapas até chegar lá no final. Na obra de Deus também não é diferente. Tem as etapas de um chamado de Deus. Fica comigo, assista esse vídeo até o fim e você vai aprender os 5 estágios de um chamado. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí, para que esse vídeo ele chegue até outras centenas, milhares, até mesmo milhões de pessoas. Vamos lá, sem perca de tempo. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1 e o verso 2, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Quando Deus, ele chama alguém para uma obra, Deus ele faz um teste também com as pessoas. Nesse caso aqui, Deus estava falando com a nação, com Jacó, que significa Israel, mas também não deixou de ser uma pessoa que foi Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó também, ele teve as suas etapas, ele teve os seus estágios. Isaac teve os seus estágios, Abraão teve as suas etapas, etapas por etapas. E eles passaram, mesmo com tantas dificuldades, eles passaram pelos estágios, pelas etapas. E você? Será que você está conseguindo passar pelas etapas do chamado de Deus? Você sabia que você tem um chamado de Deus? Você tem uma chamada de Deus.
basta você aprender a passar por essas 5 etapas do chamado de Deus. Vamos lá? A primeira etapa de que uma pessoa, quando uma pessoa é chamado ou chamado por Deus, a primeira etapa que a pessoa passa, essa aí acontece com todos os servos e servas do Senhor. Tanto acontece hoje, como já aconteceram com todos os homens de Deus. Deus sempre avisa antes. Deus, ele fala com você através dos sonhos, que tem uma grande chamada com você, que tem uma grande obra com você, que vai usar você. Aí Deus, ele fala com você através de algum profeta. Deus, ele usa algum pastor para falar com você que você é chamado, que você é chamada ou chamado para uma grande obra, ou você tem sonhos proféticos de Deus dizendo para você que você é escolhido, é escolhida, é chamada, ou através de uma revelação, ou através de uma inspiração divina, ou até mesmo você ouvindo a voz de Deus, Deus dizendo para você: eu tenho chamado com você. Eu tenho certeza que Deus, ele já falou com você, que tem um chamado com você, não é verdade? Deus, ele já falou com você com certeza. Essa é a primeira etapa de um chamado de Deus, é Deus falar com você. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar, sem antes comunicar, sem antes falar. A segunda etapa, o segundo chamado, o segundo estágio do chamado de Deus é quando aí o negócio começa a apertar. O primeiro chamado é bom, a primeira etapa é boa, é Deus falando: oh glória, eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida de Deus, Deus tem uma obra comigo. Essa primeira etapa é maravilhosa. Agora vem a segunda etapa, o segundo estágio, a segunda etapa é quando você vai passar pela etapa, pelo estágio da perseguição. Aí o negócio esquenta, aí você vai começar a ser perseguido, perseguida, por causa do chamado que Deus tem com você. Porque o diabo, ele, sabendo desse chamado que Deus tem com você, o diabo, ele vai te afrontar de todas as maneiras. O diabo, ele vai fazer de tudo para parar você, para que você não passe nas etapas de Deus. O diabo, ele vai usar pessoas para perseguir você. O diabo, ele vai usar pessoas para perseguir você, principalmente na tua casa, principalmente entre as pessoas mais próximas. E infelizmente também o diabo vai colocar pessoas para te perseguir dentro da igreja, sendo que dentro da igreja seria um lugar de que um irmão ou irmã iria ajudar o outro, mas o inimigo, ele acha uma brecha e começa a usar irmãos e irmãs que dão brecha para o diabo para perseguir você. Você está sendo perseguido na sua igreja? Está sendo perseguida na tua igreja? Está sendo perseguido na tua família? Entre os teus parentes? Entre os teus, no teu trabalho, no teu serviço, até mesmo na obra de Deus? Não se preocupe, essa é a segunda etapa mesmo, é perseguição. Lembra de Jeremias? Jeremias, ele foi também muito perseguido por falar a verdade, que Jerusalém seria entregue nas mãos do rei Nabucodonosor.
E o povo não queria aceitar de jeito nenhum e começaram a perseguir Jeremias. Colocou Jeremias até no calabouço, a pão e água e na lama. Jeremias foi muito perseguido, mas Jeremias tinha um chamado de Deus. Então, a segunda etapa de um chamado de Deus, que Deus tem na tua vida, o segundo estágio, a segunda etapa, você vai ser perseguido. E você tem que ficar firme. Você tem que olhar pelos olhos espirituais. Você não pode desanimar. É chamado, vai ser perseguido. Principalmente na obra de Deus. Entre os seus, entre as pessoas mais chegadas. Mas olhe para Jesus. Porque a obra que Deus tem com você é maior do que a perseguição, ou que você já está passando, ou que você vai passar. O terceiro estágio de um chamado de Deus, de uma pessoa que foi chamado ou chamada por Deus, é que você vai começar a ser criticada. Muitos vão criticar você. Muitos vão falar que não é Deus que está usando você. Sabia? Muitos vão duvidar de que é Deus que está usando você. Muitos vão até te chamar de falso profeta. Muitos vão falar que você está na carne. Muitos vão falar que você não tem visão de Deus. Muitos vão falar que você não está na direção de Deus. Muitos vão falar que Deus não tem uma obra com você. Muitos vão tentar diminuir você. Muitos vão falar que não é Deus falando na tua boca. É o inimigo usando pessoas para intimidar você, para tentar colocar dúvida no teu coração. E se você não tomar cuidado, a dúvida de que Deus, se Deus te usa ou não, se você não tomar cuidado, você vai ficar com dúvida mesmo. Por quê? Você sabe que é Deus que te usa. Você sabe que é Deus que te chamou. Só que de tanto os outros ficar criticando, e principalmente no ambiente religioso, criticando e falando que não é Deus, isso pode entrar na tua mente e você pode até começar a ficar com dúvida, pensando mesmo, será que é Deus que é comigo? Será que Deus é comigo? Será que não é Deus mesmo que está me usando? Cuidado para não entrar dúvida no teu coração. O terceiro estágio, não tem como você não passar por essa terceira etapa, por esse terceiro estágio da crítica. Está sendo criticado? Está sendo criticada muito? Entregue nas mãos do Senhor. Fique firme, confie em Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, se possível, ele se faz até de anjo de luz para enganar as pessoas. O diabo é mestre em colocar dúvida no coração da pessoa. A pessoa pode estar certa, mas o diabo usa a pessoa para colocar dúvida. Aí a própria pessoa começa a duvidar. Será que Deus tem um chamado comigo? Toma cuidado, não duvide, confie, ore a Deus. O quarto estágio de um chamado de Deus, a quarta etapa que você vai passar é a fé. Nos momentos mais difíceis da tua vida, você vai ter que usar a fé. Todos os homens de Deus, Jeremias, Isaías, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, eles tiveram que usar a fé, confiar em Deus, porque todos eles passaram pelos estágios, pelas etapas. E eles confiaram em Deus. Tem que ter fé. O que é fé? É você acreditar em Deus acima de qualquer coisa. Acreditar que Deus vai dar uma solução. Acreditar que Deus vai resolver um problema, ainda que aos nossos olhos esses problemas
sejam irresolvíveis, mas que aos olhos de Deus é resolvível. Então é isso que é fé, é você colocar toda a tua confiança em Deus, acreditar que Deus é com você, acreditar que é Deus que te usa e acreditar que o que Deus te falou vai se cumprir e acreditar que é Deus na tua vida e que Deus vai abençoar você. Você não pode ligar pelo que os outros falam, você não pode ligar pelas críticas, você não pode ligar pelas perseguições, você tem que olhar para Deus, porque todos nós passamos pelos estágios de Deus, pelas etapas de um chamado de Deus. Agora, a quinta e última etapa, essa etapa é boa. A primeira etapa é boa e a quinta é boa. A quinta etapa, o quinto estágio, é quando Deus começa a abrir o céu para você. Aí Deus começa a abençoar você. Tudo começa a dar certo. As pessoas já começam a te dar ouvidos. As pessoas vão começar a dar crédito. A palavra que você fala que é de Deus e que realmente é de Deus. As pessoas vão começar realmente a falar, você é profeta de Deus mesmo. Você tem o chamado de Deus realmente. As pessoas vão começar a confirmar, acreditar que você foi chamado de Deus mesmo. Assim como os profetas, homens e mulheres de Deus, que no final todos acreditaram. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele foi enviado por Deus para chegar no Egito, depois da fuga de Moisés, depois que ele fugiu de Faraó, que ele ficou muitos anos lá em Midian, aí depois quando ele volta para libertar, o povo também não acreditava em Moisés. Aí no final, o povo honrou Moisés. Davi também, no começo, o povo não acreditava. Depois honraram Davi, Jeremias, os profetas. É a mesma coisa. No começo, muitos não vão acreditar em você. Muitos vão te perseguir, te criticar, falar mal, tentar te derrubar. Mas no final, aí vai acontecer como que aconteceu com todos os homens de Deus. Todos vão se achegar a você. Então a quinta etapa, o quinto estágio, é que todos vão começar a ver que você é realmente homem e mulher de Deus. Até chegar a essa etapa, você vai chorar, vai clamar, você vai passar por tantas provações, mas no final vai valer a pena. Passe por esses 5 estágios, passe por essas 5 etapas e você vai glorificar ao nome do Senhor. Deus tem uma chamada com você, Deus te chamou, basta você ter fé, continuar firme e não desistir. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus.